Para você que gosta de acompanhar o UFC, como eu, que acompanha religiosamente todos os eventos e tudo mais, o UFC está de casa nova. O UFC está no Paramount Plus. Todas as lutas ao vivo você acompanha em um lugar, o Paramount Plus. Vai ter um QR Code aqui durante todo o episódio para você aproximar o seu celular e já baixar e já fazer a sua assinatura do Paramount Plus. Cara, eu queria saber se você encontrasse o Carlson Gracie hoje, o que você diria para ele? Olha, eu consegui falar com ele antes dele falecer. Porque você sabe que houve um problema, né? Uma ruptura, né? Entre a Carlson Gracie Team, depois a briga, né? Que houve, né? E depois a formação na Brazilian Top Team. E houve rusgas que as pessoas que não viveram isso falam mil teorias da conspiração, que foi isso, que os caras creontaram. E não sabe. Eu acho que foi primeiro falta de maturidade de ambas as partes. Tanto do lado do Carlson como do nosso lado. Né? Acho que foi falta de maturidade, mas a gente não tinha o que a gente tem hoje em dia, o conhecimento, a bagagem, né? Os altos e baixos que fazem você crescer mentalmente, espiritualmente. Falta de maturidade em que sentido, Carlson? Cara, porque de lidar com a situação. Porque a gente podia detectar. Tinha um câncer da parada, entendeu? Tinha gente que estava falando, criou um problema pro Carlson que não existia e potencializou uma brecha que a gente deu. Entendeu? Então, as pessoas falam no negócio do contrato, que não queria pagar. Mentira, porque a gente pagava muito mais do que o contrato. Ponto. O contrato, a gente queria colocar cláusulas nos protegendo no sentido do Carlson cumprir algumas tarefas. Enfim. E aí houve uma rusga, mas não era o Carlson. As pessoas falando... Algumas pessoas usaram essa brecha, criaram ali vamos dizer assim, uma tempestade em copo d'água. E o Carlson, dentro da cabeça dele, criou uma tempestade. Mas a gente, do outro lado, teve orgulho também. Então, na verdade, é um assunto complexo que envolve outras pessoas, então tem que ter cuidado ao falar, porque eu não estou falando só por mim, mas por um grupo. Mas faltou maturidade, para resumir, faltou uma maturidade de ambas as partes. Ninguém nunca se negou a pagar ao Carlson. Isso é uma mentira. Das maiores brutais. Só quem não sabe o que aconteceu é que fala isso. A questão foi que a gente queria que houvesse um meio termo entre direitos e deveres e responsabilidades. Mas nós já pagávamos o Carlson e nós tínhamos estima pelo Carlson e respeito ao Carlson. Então criou-se ali problemas, discussões, fala aqui, fala acolá, até hoje ecoa de certa forma. E como o Carlson morreu, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque ele não está aqui para colocar o ponto de vista dele, né? Então a gente só um lado fala hoje em dia. Uhum. Ele não está aqui para falar o lado dele. E a questão é, quando eu lutei num evento chamado Meca, que é um evento realizado em Curitiba, que chegou uma época ser o maior evento do Brasil, uma época, eu fui lutar pela categoria peso pesado, eu fui dono do cinturão do Meca no peso pesado, o Carlson estava lá com outro atleta, que era o Navalhada. E ao vencer a luta, eu dediquei a ele essa luta e falei para ele, ó, Carlson, por mais que você tenha problema comigo, eu não tenho contigo, peço desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito, eu te amo. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem sua no meu corpo. E ele ficou desconcertado, ficou emocionado, tem testemunhas disso, eu não estou falando aqui para levantar a galera a meu favor, que não, eu tenho testemunhas disso, do que ocorreu, eu nem falo muito sobre isso, mas ali ele baixou um pouco a bola em relação a uma pessoa. Depois, um grande amigo dele, já falecido, que é o Mestre Paquetá, falou que ele ficou consertado e falou que eu não era creonte, eu era creontinho. Mas, de qualquer forma, eu tenho grande estima e agradecimento ao Carlson, tudo que ele fez, não só para mim, mas pelo esporte, pelo jiu-jitsu, pelo MMA. E se eu estivesse ao lado dele, eu falava, Carlson, eu continuo te amando. Você guarda alguma mágoa, Carlão, de alguém, dessa Cara, época? Eu não guardo, mas eu já exorcizei exorcizou. meus fantasmas. Tem algumas pessoas que me prejudicaram nessa época, empresário, algumas pessoas que me prejudicaram por inveja ou não sei o quê. Eu não posso estar na mente das pessoas para poder julgá-las, entender o porquê, o motivo. Me prejudicaram. Eu tive mágoa durante um bom tempo, mas, cara, graças a Deus, aí é o lado de ser cristão, eu perdoei aqueles que me ofenderam. Então, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu obviamente, sou um ser humano e eu não tenho nenhuma necessidade e vontade de estar no mesmo ambiente dessas pessoas. Evidente. Mas eu não tenho nenhum tipo de mágoa, não falo mal, não desejo mal, simplesmente não existem para mim.